Olá, pessoal do 9º ano, professor Romeu de Geografia. Hoje nós vamos estar vendo uma habilidade que está relacionada com a hegemonia europeia. Né? Por que a gente está tendo que ver esse negócio da hegemonia europeia? Por que a gente tem que acabar abordando, né, essa questão da hegemonia, né? O que é a hegemonia? Bom, a hegemonia, né, se tratando da Europa, ela tem a ver com influência. Então, assim, a gente vê que nós estamos sujeitos à influência, né, da Europa por várias razões. Aqui no Brasil, a gente está influenciado por certos hábitos, por certos pensamentos, né, que a gente chama de ocidentalizados, que tiveram origem, né, na Europa. E por que a gente tem que ver a Europa do jeito que a gente acaba percebendo ela ao longo dos nossos anos de estudo, por exemplo? No mapa mundi aqui, que está aqui enquadrado, a gente está vendo como é que está disposto os continentes, né, como é que eles estão distribuídos no planeta, né? E se a gente for notar com mais detalhe, a gente vai notar que a Europa ela está no centro aqui do mapa mundi, né? Então a concepção do mapa mundi, por exemplo, ela já traz, né, uma certa carga de poder, né, de superioridade, porque poderia ser qualquer continente aqui, em qualquer lugar. A Terra é uma geóide, né? Se abrisse o planisfério do jeito que ele está aí, a gente poderia estar localizando, por exemplo, o Brasil aqui, o nosso continente americano lá no centro do mapa mundi, e fazia assim com os outros continentes. Então, por essa razão, né, já pelo mapa, por essa ilustração simples, a gente consegue perceber que a cartografia ela tem também uma mensagem, né? Aqui nesse caso, né, que a gente tem abordado sempre, né, desde lá do 6º ano até o 9º ano, depois lá no ensino médio, o planisfério se apresenta assim. Então, assim, esse desenho já manda uma mensagem para a gente muitas vezes, sem a gente saber, né, que aqui tem uma centralidade, né? A gente tem o meridiano de Greenwich. Vocês do 9º ano lá, no 6º ano já devem estar lembrando aí disso daí, que foi aprendido, que o Greenwich ele passa ali bem no observatório de Greenwich, né? Ela que fica em Londres. E por que lá? Porque eles fizeram uma conferência já no meio do século XIX e determinaram que a linha que ia dividir o planeta ia passar em Greenwich. Professor, mas por que a Inglaterra acabou assumindo esse papel assim, né, de ser essa representação da centralidade do mundo lá na Europa? Porque a Inglaterra era o que tinha maior poder econômico naquela época. Então, por aí a gente vai vendo que tem um processo de construção, né, que vai colocando para a gente que a Europa é uma referência muito forte. Professor, os Estados Unidos é uma referência forte? Absolutamente forte, né? A gente não nega isso. Mas a gente tem que lembrar quem colonizou os Estados Unidos aí, o país que é hoje, né? Não foram os ingleses? Pois é, então a gente já tem um referencial europeu aí que já remonta, né, que é de antes dos processos aí que chegaram à independência dos Estados Unidos, por exemplo, né? E agora a gente vai estar se aprofundando mais, assim, nesse processo, né, que levou a Europa a ser a Europa. Ela não perdeu força, ela continua exercendo o domínio e o poder dela, sim, né? Mas o mapa é para nos dizer que um simples desenho, né, se a cartografia pode ser tratada de simples, que não pode, né, ela é uma ciência, que um simples desenho, ele manda mensagens para a gente, né? Sem que a gente se tome conhecimento, né? Se perceba disso daí, por exemplo. Na próxima imagem, a gente vai estar falando desse processo, né? Várias condições levaram a Europa a ser o centro, né, das atenções, né? Ser constituída, né, num processo de hegemonia lá do Império Romano, mas a gente não vai remontar tanto assim lá atrás, né? Senão vai ficar aula de história. A gente vai estar falando das grandes navegações, né? Então, no século XV, XVI, XVII, a Europa, por meio das grandes navegações, ela consegue alcançar o mundo inteiro, né? Os lugares em que ela não tinha lá as colônias, ela tinha feitorias, né? Que eram lá entrepostos comerciais, né? Para realizar trocas de mercadorias, né? E, assim, fazer com que a economia europeia, ela aumentasse, né? Ela crescesse. Esse processo, todo o processo, viu, pessoal? Todo o processo que marca o capitalismo, né? Vocês já viram, sei lá, no 8º ano, ele tem a ver com a acumulação, né? Nenhum processo acontece e depois ele fica independente do próximo que virá. Não, tudo é um acúmulo, né? Só para dar um exemplo aqui, no ciclo de café. O ciclo de café, ele foi uma forma de acúmulo de capital para poder ajudar na nossa industrialização, que foi tardia, por sinal. Então, cada processo, ele ajuda o outro a acontecer, tá? Então, aqui nesse mapa, a gente está vendo o seguinte, quando a gente fala Europa, lógico, eu não estou falando de todos os países hoje da Europa, né, que o mapa, ele era diferente, né, muitos países não eram países, né, no século XV, no século XVI, no século XVII.
Então, quando a gente fala das grandes navegações, nós estamos falando de Espanha, nós estamos falando de Portugal, nós estamos falando da Holanda, nós estamos falando da Inglaterra, nós estamos falando da França, né? Então, são alguns países, né, no continente europeu, né, que tiveram essa possibilidade de expandir essa força europeia, né? Por isso que quando a gente lembra da Europa, muitas vezes, a gente lembra muito mais da França do que da Estônia, né? Por exemplo. Por quê? Porque a França tem um passado mais forte, né? Ela tem lá um jeito de tratar a expansão do território dela de outra maneira, né? A França, por exemplo, é tão forte que ela tratou essa questão que ela tem um entreposto aqui, né, que é a Guiana Francesa, né? Que a gente pode chamar de uma colônia, né? Lógico que esse termo a gente não usa mais, mas é um território francês, né? Por exemplo. Pode passar, por favor. Das grandes navegações, pessoal, a gente vai ter um período ali que trata do imperialismo, né? O que foi o imperialismo? Isso aí começa com a Revolução Industrial, já no século XIX, né? Ao longo da Segunda Revolução Industrial, né? As potências europeias, aí já na Europa mesmo, né? Elas já com um certo nível de tecnologia, elas começaram a perceber a necessidade de expandir os seus negócios e também seus territórios, né? No século XIX, por exemplo, tinha uma teoria, né, de um geógrafo alemão que falava que o espaço é vital, né? Então, assim, eles foram atrás disso, né? O espaço é vital. A questão territorial, ela é importante, muito importante, por sinal, por várias razões. Para ter mais espaço, para poder comercializar com mais gente, para poder dominar mais, né? Sempre nessa questão, né, de poder, de exercício de poder. Então, o imperialismo, ele está associado com a Segunda Revolução Industrial, né? E o que foi o imperialismo, assim, exercido pelo continente europeu por alguns países desse continente? Foi o fato deles tomarem de assalto o continente africano. Então, as potências discutiram, né, lá na Bélgica, e chegaram à seguinte conclusão: vamos pegar o continente africano? Simples assim, né, entre aspas, aí, simples assim. Ah, vamos. Então, eles entraram lá num continente que já tinha uma cultura constituída, que tinha uma organização social constituída. Ah, professor, mas era menor, não era importante como a nossa. Já começa a gente comparar uma coisa com a outra, né, de cima. Então, quer dizer, não é porque a gente tem uma cultura ocidentalizada que a nossa cultura é melhor, né? E hoje a gente já tem essa dificuldade, né, de mostrar isso. Imagine há 500 anos atrás, 600 anos atrás, né? Que nem todo mundo tinha acesso a conhecimento, a trocas, né, a discussões, né? Então, nesse momento aí, de novo, né, as potências europeias vão lá para o continente africano, eles dividem o continente africano, influenciam o continente africano, então eles tomam lá a vantagem que eles podem do continente africano. Até a década de 90, por exemplo, ainda tinha colônia, né? Tinha um país africano que ainda era colônia da Alemanha, né? Até o século XX. Então, vocês verem como é que essa influência, ela marca, né, o jeito de influenciar o mundo, né? Eles chegaram simplesmente e tomaram aquilo lá. Ao longo do tempo, né, eles foram exercendo ainda mais esse domínio, né? No próximo, a gente vai ver que esse exercício, ele culminou, né, ele resultou ali numa coisa que a gente expressa muito hoje na nossa sociedade, né? Que tem a ver com a diferença entre o Ocidente e o Oriente, né? Quando a gente lembra do Oriente, a gente pensa lá na Guerra da Palestina, né, por exemplo, com Israel, na Guerra Civil da Síria, por exemplo, também. Mas tem um acervo cultural muito mais amplo que esse. É que esse noticia mais, né, por causa da violência, da crueldade e tal. Mas a cultura asiática lá, né, o jeito deles se organizarem socialmente, que ela sempre chamou a atenção. Só que nos chamou a atenção, né, falando de hegemonia europeia, né, de ocidentalização, por causa da comparação que é possível de a gente estabelecer, né? Então a gente via lá, né, a cultura ocidentalizada, influenciada pelo continente europeu, pela hegemonia que ela conseguiu. A gente via com certa diferença o Oriente. Então, nesse sentido, a gente diz, né, e no livro didático tá para a gente ver e ler também, claro, que o orientalismo, né, o jeito de a gente enxergar o Oriente, ele é uma maneira distorcida, né, preconceituosa, de a gente estar querendo analisar aquelas condições asiáticas, né? Para a nossa cultura é difícil entender o que muitas vezes acontece na cultura alheia. Imagine lá do outro lado do mundo, né? Então, assim, a forma de a gente entender
o Oriente, ela é carregada disso. Mas por que é carregada disso? Assim como outras visões distorcidas, essa observação que a gente faz da cultura oriental tem a ver, sim, com influência, tem a ver com exercício de poder, né? Tem a ver, sim, com um certo preconceito. Só que agora, por exemplo, né, nesse tempo de pandemia, a gente está vendo a força que o Oriente está exercendo, né, em função de lutar contra essa pandemia de forma organizada. Quer dizer, está sendo um exemplo a ser seguido. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima. Até mais.